Som. Bom dia. Feliz sábado a todos. Louvado seja Deus por sua vida e pela sua presença aqui nesse momento, né? Nesse lugar que se torna um recinto santo quando Deus faz presente conosco. Amém? Louvado seja Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, à nossa mente, através da sua palavra. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte de permanecer casados. Quantos são casados aqui? Levante a mão. Alguns, né? Mas tem pessoas viúvas, tem pessoas que não é casado, e tem pessoas que pretendem se casar, né? Em nome de Jesus, para que o Senhor possa transformar mais ainda o nosso caráter. Você sabia que nós só percebemos muitos dos nossos defeitos de caráter quando casamos? Sabia? Porque nós vamos ter alguém diferente de nós para nos mostrar os nossos erros. Após um dia, um período chuvoso, no outro dia você anda na rua, no bairro, e vê várias pessoas consertando os telhados. Por quê? Mas sem a chuva, você não ia perceber as gotas do telhado, né? Mas quando vem a chuva e o casamento é isso. É para nos mostrar aonde nós necessitamos ser mudado, ser transformado. O casamento ele pode te ajudar a ir para o céu, mas também ele pode te ajudar a ir para a morte eterna. Você sabia? Vai depender de quem você está se relacionando. Então, irmãos e irmãs, jovens, pense bem com quem você vai casar-se. Porque o casamento, ele é para ser para a vida toda. Esse é o plano de Deus, enquanto vida dura. Deus ele não quer que você se case já pensando em 5 anos depois arrumar outra. Ele quer que você se case com uma serva dele e a serva dele se case com o servo dele. Assim, juntos, homens e mulheres, juntos com Cristo, eles vão constituir uma família de homens e mulheres e filhos para a honra e glória de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte de permanecer casados, tá bom? Mas antes eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 5, nós vamos falar um pouquinho, algumas coisas, não é, do lar cristão. Nós vamos falar aqui de lar cristão, como se todos cristãos aqui fossem, tá? Então, como se todos aqui fossem convertidos. Ah, mas isso não é real na minha vida. Vamos buscar para que seja real. Porque esse é o ideal de Deus para nós. Nós estamos vivendo, irmãos, nos últimos dias da história da Terra. Você acredita nisso? Louvado seja Deus. Olha o que está acontecendo no mundo, irmãos. As coisas horríveis. Esse incêndio que teve lá nos Estados Unidos há uns dias atrás. E isso já estava profetizado. Não especificamente ali, naquela hora, naquele nome daquela cidade. Mas eventos semelhantes àqueles. Eu não sei se os irmãos já perceberam que eu não consigo falar de nenhum tema sem falar dos eventos finais. Porque eu acredito que esse é a mensagem presente para esse tempo do fim. Cristo em nós é a esperança da glória. Se nós não estivermos em Cristo, ora não vem Senhor Jesus. Mas se nós estivermos em Cristo e Ele em nós, nós podemos dizer, ora vem Senhor Jesus. Porque na volta de Cristo, para quem tem Jesus, vai ser a maior felicidade do mundo. Mas para quem não tem Jesus, só tem igreja no coração, vai ser a pior tristeza da vida da pessoa. Mas Senhor, naquele dia, muitos vão dizer, isso está na Bíblia, né? Senhor,
Eu profetizei no seu nome. Alguém aqui sabe o que é profetizar? O simples é pregar, irmãos. Senhor, eu preguei no teu nome. Eu fiz, doei cestas no teu nome, construí igrejas. Senhor, eu construí 30 igrejas. Senhor, eu fiz isso e isso. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não adianta fazer algo humanamente bom aos olhos humanos em nome de Jesus, se não ter o Cristo, se torna egoísmo. Deu para entender? Mas os filhos de Deus vão fazer isso, mas eles não vão dizer: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Não, não. Vai ser natural na vida do servo de Deus. Na vida do servo de Deus fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então o casamento sem Jesus é a pior tragédia na vida de um ser humano. Deu para entender? O casamento sem Jesus é a pior tragédia na vida do ser humano. Ah, mas meu esposo é bom, ele deixa eu vir para a igreja todo dia e toda hora. Meu esposo nem liga. Irmãos, cedo ou tarde, continua orando pelo seu esposo ou pela sua esposa, para que ela aceite Jesus. Porque caso contrário, vai lhe perseguir. Vai lhe perseguir. Ah, Maico, mas o meu esposo é da igreja. A minha esposa é da igreja, mas ela não aceita a mensagem, não vive o evangelho verdadeiro, ele vai te perseguir. Mas da igreja. Os piores inimigos do povo de Deus é quem? É os da própria casa. É os da própria casa. Olha o que diz Efésios no capítulo 5, versículo 22, e depois nós vamos ler o verso 25. E eu quero pedir a irmã Ivone, por favor, abra em 1 Pedro 3,7, tá bom? 1 Pedro 3,7. Então o verso 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio, como ao... E o verso 25 diz: maridos, amai a vossa, como também Cristo amou a, e a si mesmo se entregou por... Então Jesus, ele amou a igreja. A igreja de Deus são homens e mulheres que são fiéis ao Senhor. Jesus, ele se entregou por seus filhos, por seu povo, ele morreu por todo ser humano. Então, qual a mulher não vai ser submissa a um homem que ama Jesus? Vai ser difícil ser submisso a um homem que ama Cristo? Eu creio que não. Ah, mas esse marido não quer nada com Deus, não quer nada, não ama Jesus, enfim. Vai ser difícil ela ser submissa a esse marido. Por quê? Porque se ele não ama Jesus, ele não ama a própria vida e não ama a própria esposa. Então, irmãos, isso é muito sério. Olha, o versículo 7 de 1 Pedro 3,7, a irmã vai ler para nós? 1 Pedro 3,7, pode ler, irmã. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais fraca. Tratai-a com dignidade, com pessoas juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Esse texto pouco se é lido. No final diz: você entendeu como que o marido deve tratar a esposa? Dignidade, amando ela como o próprio corpo. E diz aqui, para que não seja interrompido as vossas. Então, aqueles maridos que diz ser adventista, mas ele não vive a vida comum do lar, não é fiel a Deus, não dá um bom testemunho, as suas orações não é atendidas, elas é ouvidas, mas elas não é atendida, não é correspondida como o homem quer. Não é sério isso? Quando Deus olha para as famílias, ele olha para o homem. Ele diz: a família, a minha família, né? A família do Maico,
A família do fulano, a família do ciclano, ele cita o nome do homem. Ele cita o nome do homem. Existe uma coisa que os irmãos acho que já conhecem. Esse movimento feminista. O movimento feminista é diabólico. É satânico, porque visa a destruição das famílias. E quem criou a família? Exatamente. Então, como que eu vou contra aquilo que o Senhor idealizou para que seja, para que fosse uma bênção? E é uma bênção. E é uma bênção com Cristo. Então, esse movimento, ele é diabólico. Entendeu? E esse movimento, ele já se infiltrou dentro da igreja. Hoje, a maioria das mulheres, elas querem ser homens. E quando inverte o papel, não tem um bom resultado. Entende? Marido, seja homem. Mulheres, sejam esposas. Um homem sem uma mulher, a mulher de Provérbios, né? Então, a mulher virtuosa, um homem sem uma mulher, ele não é nada. A mulher, ela é a mão de Deus no lar. Você sabia? A mulher virtuosa, não é todas as mulheres, não é todos os homens que servem a Deus. A mulher virtuosa, ela deve ser a mão de Deus no lar. A mão de Deus, ela modela. Sabia que a mulher, ela veste o homem? Muitos homens, eles crescem, eles casam, não sabem se vestir, não sabem se arrumar. É a mulher que faz isso. A mulher que cuida do homem. Sabia? A mulher, ela cuida dos filhos, a mulher cuida do que a família vai comer. É a mulher que prepara. Então, grande parte dessa responsabilidade de formas específicas é a mulher que faz. A mulher no lar, a mulher virtuosa é a mulher que tem Jesus, tá bom? Então, a mulher que tem Cristo, ela é uma bênção no lar. Agora, uma mulher sem Jesus é uma mulher rixosa. É uma mulher que ninguém quer estar perto. Imagina a coisa horrível. O homem não vai ter nem prazer em chegar em casa após um dia de trabalho. Aí ele chega da roça, não é? É bom falar em roça quando nós estamos no Nordeste. Porque nós entendemos bem o que é isso. Agora, falar em roça, lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, muitos falam assim, fica com aquele preconceito formado. Mas nós dependemos de Deus para Ele abençoar a lavoura, para que ela produza alimento para nós comermos. E aí o marido chega da roça, após um dia de trabalho, e o sol daquele jeito, ainda mais aqui no Nordeste, né? O sol, né? Então, aí ele chega cansado em casa, aí tem uma mulher rixosa, uma mulher brigando. Ah, tu não fez isso, não comprou isso, tu não lembrou disso, não faz isso. Irmão, é como se fosse assim, uma metralhadora quando o homem fosse chegar na porta. E ele, sabendo disso, ele vai ter vontade de voltar para casa? O que ele vai querer fazer? Ele vai querer voltar para a roça. É isso mesmo. Ele vai querer passar mais tempo no seu trabalho. E chegar em casa quase só para dormir. Mas, uma mulher de Deus, quando o marido chega, ela pergunta, como foi o dia de trabalho, meu amor? E aí, vai tomar um banho, dê comida para ele. O homem com fome, ele não raciocina. Entenda bem. O homem com fome, ele não raciocina. Não queira levar problemas, até mesmo da família, né? Filhos para resolver e tal. Isso é normal e tem que ter diálogo, nós vamos dizer um pouquinho aqui, tá? Não tente levar nenhum problema da igreja, ou mesmo familiar, ou da parentela para o esposo quando ele estiver com fome. Porque ele não vai assimilar as coisas. Deixa ele entrar, tomar um banho, comer, depois você conversa com ele. Porque o marido, ele ouve, ele pensa ouvindo. As mulheres não. As mulheres, elas pensam falando. Você sabia? A mulher, ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou mais.
mais, né? Então, a mulher ela pode estar aqui, mas a mente está lá, acolá. A mente está pensando em outras coisas, ou até mesmo planejando outra coisa. O homem não, ele consegue fazer uma coisa de cada vez. Então, tenha paciência com seu esposo. Tenha paciência. Você é diferente e o marido também. Então, o marido, ele pensa pensando. A mulher não, ela pensa falando. Ela pensa andando, entendeu? Então, tenha calma, tenha paciência com seu esposo. Sim, sim. Irmã, não seria nada. Um homem sem a mulher não seria nada. Por isso que Deus criou a mulher, não é? Para ele ser fiel, ser idônea. E toda mulher, ela vai ser submissa a um homem que ama Jesus Cristo. Eu imagino, eu vou ver Eva, em nome de Jesus, pela fé. Naquele grande dia, nas mansões celestiais, por isso nós cantamos aqui o hino Mansão sobre o Monte, e eu quero ver Eva. Eva foi a mulher mais bela que Deus criou no mundo. Sabia? E você, mulher, também pode dizer que o Adão foi o homem mais belo que Deus criou. Isso foi maravilhoso. E como era o relacionamento de Eva para com Adão? Era um relacionamento que Deus se agradava. Que Deus se agradava. Porque ela tinha certeza que Adão amava Deus. Então ela era submissa ao seu amor, ao seu marido. Ao seu marido. Então, a arte de permanecer casados. Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento? Veja, não é segredo que o casamento na vida pós-moderna tem sofrido com questões que pareciam não existir no passado. E a maior prova disso é o aumento da quantidade de pedidos e de atos consumados de divórcio. Então, o número de divórcios ele aumentou drasticamente. Aumentou. Todos os anos são registrados no Brasil. Foi feita uma pesquisa em 2018 e foi registrado no Brasil mais de 70 mil divórcios extrajudiciais. E os motivos para isso são os mais diversos, desde a traição, a perda de confiança e até a incompatibilidade de pensamento ou afeto. Então, cuidado com quem que você vai casar, porque o casamento, ele nos ajuda para a salvação ou nos ajuda para a perdição. Então, cuidado. Ah, mas eu gosto dela. Falar igual Sansão, que naquele momento ele não estava sendo guiado pelo Espírito Santo, diz: essa agradou os meus olhos. O pai de Sansão falou: mas olha aqui, tantas mulheres do povo de Deus, tantas pessoas na nossa parentela, e existiam mulheres bonitas no meio do povo de Deus, sem dúvida. Mas Sansão disse: mas essa agradou os meus olhos. Então ele procurou uma mulher de outra nação, a qual Deus abominava. Então, um dos motivos, irmãos, é traição. É traição. E isso, no meio adventista, está aumentando demais. Porque não se fala mais que isso é pecado. As pessoas têm medo de condenar o que é pecado. E não se fala mais isso. Aí, a pessoa divorciou, estava tendo um caso com o irmão da igreja, e depois que divorciou, assumiu publicamente com a pessoa na igreja, e o outro que foi deixado continua vindo para a igreja. Agora imagina, aquela confusão, aquela teia de aranha de Satanás. A mulher com o homem desse lado, e o ex que ela deixou do outro lado, aí depois está aqui junto, aí se casa, como se o pecado fosse anulado pelo casamento, aí depois se batiza, e ninguém diz nada, ninguém fala nada. Muitos, ou até mesmo igrejas inteiras irão se perder, por ser complacente com o que é pecado. Se não for para falar e viver a verdade, para que serve a nossa vida? Só para se enganar a nós mesmos? Efésios 5:11 fala que nós não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas,
Antes, porém, reprovai-as. Reprovar na palavra e dizer: se arrependa e volte para Jesus, porque Ele nos ama, nos perdoa e nos restaura. Amém? Então, muitos irmãos, é a questão de traição. Hoje as brigas, conflitos banais, opiniões contrárias e falta de diálogo estão entre os motivos mais comuns. Motivos que levam o casal a cogitar a separação ou chegar às vias de fato consumado o desquite. Faz tempo, né, que não ouvi essa palavra, desquite, né? Aquela mulher o quê? Não, ela é desquitada. Desquitada é divorciada, né? Então, a falta de respeito, falta de afeto e amor desinteressado, e dentre outros, são as principais reclamações dos casais. Tem que ter respeito. Se não houver respeito em um relacionamento, não há amor. A mulher que não respeita o marido, ela não ama ele. O que vem primeiro é o respeito. Quem vai amar alguém que não respeita? Não faz sentido. Então você tem que respeitar. E também vice-versa. O marido tem que respeitar a esposa. Tá bom? Ao longo de uma relação pode haver várias crises provocadas por problemas no convívio. Mas para resolver os problemas é preciso esforço, disposição e muita dedicação para seguir os passos da felicidade no relacionamento. Vamos ver algum deles. Tem que haver o quê? Esforço e disposição. Muitos não se esforçam. Muitas vezes nós temos que calar. Nós temos que recuar. Às vezes você pode até estar certo em uma discussão, mas é melhor você calar do que você progredir e aquilo se tornar uma confusão maior. É melhor você calar, orar ao Senhor. Senhor, abençoa o nosso relacionamento. Senhor, nos ajuda. Queridos, algumas dicas, né, para a felicidade. A primeira é ter Jesus no coração. Eu quero ser feliz, mas eu não quero nada com Deus. Você pode até tentar, mas não vai conseguir. Vai ter momentos de prazer, momentos de alegria, mas felicidade não terá. Porque Jesus é a felicidade plena. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como que eu vou ter felicidade? Como eu vou querer ter vida plena sem Jesus, que é a vida? Sem Jesus, que é o amor? Não tem como. Veja, percebe o segredo? Valorize-se e cuide das suas emoções. Mentalize o casamento ideal e torne-o real. Eu queria que o meu esposo fosse assim, a minha esposa fosse assim. Mentalize e busca o Senhor para que aquilo seja realidade na nossa vida, na tua vida. Quem é viúvo e encontrar uma mulher de Deus pode casar. Não tem nenhum problema. É tão ruim viver só, né? Imagina, alguém casa com 22, uma mulher, né? Um exemplo. Pode ser menos ou mais, né? 22 anos, 25, 23 anos. Aí o seu esposo, mais ou menos na mesma idade, ou 3 anos mais velho, 5 anos mais velho, enfim. É um exemplo. E aí a esposa falece 2 anos depois. Misericórdia, né? Aquele jovem casado, viúvo, está sofrendo muito. Então ele pode, se ele quiser, casar depois. Ele pode clamar ao Senhor para que Deus envie uma jovem de Deus para que case com ele, né? Então, é tão ruim. Agora imagina, depois de 10 anos casado, 20 anos casados, é uma dor tremenda, é uma dor horrível, não é? Então, priorize o seu relacionamento, expresse as suas necessidades. Irmãos, um relacionamento sem diálogo, ele não vai muito longe. Tem que haver conversa, tem que haver diálogo. E eu lembrei de algo aqui interessante, importante. Mulheres, não queira conversar com seus esposos na hora de dormir. Por quê?
Quando o esposo está com sono, ele quer dormir. E é tão, para os homens, as mulheres, elas passam o dia, às vezes, né, sem alguém para conversar, mas tem momento de conversar. É por isso que os filhos têm que dormir mais cedo, né? Aí a esposa e o esposo ficam um pouco mais tempo a sós. Eles vão conversar, eles vão ali falar do seu relacionamento, eles vão ter momentos de alegria, marido e mulher que sabem o que eu estou falando. Não vou falar sobre sexualidade, mas eles têm o seu momento íntimo e tem que ter relacionamento. Um casamento sem sexo não é feliz. Tem que ter isso, da forma correta, no momento certo, enfim. Hoje não vou falar sobre sexualidade, tá? Mas o sexo é uma bênção de Deus, foi Deus quem criou. Satanás perverteu. O mundo está pervertido. E muitos de nós humildemente falando, muitos irmãos da nossa igreja, eles querem aprender o que é algo que Deus criou para ser uma bênção, prender lá no mundo para trazer infelicidade dentro do matrimônio. E tem que ser sem mácula, porque é santo o matrimônio, o casamento entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher. Bem claro, né? Macho e fêmea. Deus fez isso. Deus só criou homem e mulher. Só. Tá bom? Reduz o estresse. Cuidado com o estresse. Pode causar doença. Estresse agudo a longo prazo causa doenças. Então, cuidado. Olha, tem coisa na minha mente, é o Espírito Santo trazendo a minha mente para falar. Você que é avó, você não é obrigada a cuidar dos seus netos. Você sabia? Deus fala no espírito de profecia que a maioria das avós, dos avós, estragam os netos. Estraga mesmo. Sabia? Porque você permite coisas o seu neto fazer na sua casa, com você, que você não permitia com seus filhos antes. Sabia? Então, jovens, homens aqui que têm filhos, não deixe os seus filhos na casa dos seus avós por muito tempo. Fique de olho. Porque vai permitir coisas que você em casa diz não. Aí você ensina uma coisa em casa e na casa dos avós, os avós permitem tudo. Pode comer de tudo, meu filho. Beber de tudo. Dormir qualquer horário. Não tem problema. Assiste qualquer coisa. E na sua casa, o pai e a mãe têm um controle. Existe regra. Boa. Então o pai e a mãe têm que ficar de olhos nos filhos. Cuidado. Tá bom? Cuidado. Então, os avós, eles praticamente não têm vida. Eles sempre se voltam para cuidar dos netos. Cadê o pai e cadê a mãe? Ah, estão trabalhando. Os dois? Os dois. Pois o homem trabalha e a mulher fica em casa para cuidar dos filhos. Ah, mas não dá. Então para que teve filho? Não é errado, irmão, você casar e não ter filho. Michael, casei, estou com 5 anos, não tem filho. Michael, casei, estou com 10 anos, não tem filho. Tudo bem, não tem problema. Não é pecado você não ter filho. Também não é pecado você ter filho. Michael, casei, 1 ano depois, tem um filho. Antes de ter filho, leia o Lar Adventista, orientação da criança. Isso é de Deus para ajudar o povo de Deus. Então, não há problema. Mas se você tem filho, crie, eduque. Michael, eu sou avô, os pais deles morreram. Perfeito. Cuide dos seus netos. É seu filho agora. Deu para entender? É seu filho agora. Cuide deles. Ensine eles, instrui eles no caminho do Senhor. Provérbios 22:6 diz o quê? Ensina a criança para que quando for velho não se desviará. O caminho que a criança deve andar é o caminho que o pai e a mãe estão trilhando. Não, Michael, porque o pai e a mãe, eles são bebedores de cachaça, eles se prostituem, os filhos vão andar... Vai, irmãos. É a lei. Entendeu?
É o preparo, eles vão andar. Se o filho seguir o exemplo do pai, eles vão andar. Agora, se tiver alguém que serve a Deus para continuar orando, insistir o filho no caminho do Senhor, eles podem mudar de vida. Mas se não tiver ninguém para interceder, se os filhos não tiverem oportunidade para conhecer o Senhor, eles vão andar no caminho de Deus? Se você não tivesse sido encontrado por Cristo através de alguém que levou a mensagem, através de alguma coisa na sua vida, você estaria servindo a Deus? Sem a atuação do Espírito Santo? É impossível. É impossível. Então nós necessitamos buscar a Jesus para ensinar os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos sobrinhos, quando há oportunidade, os nossos netos, os nossos irmãos, até mesmo os nossos pais. Mas nós temos que buscar ao Senhor. Se nós não buscarmos a Deus, nada disso vai ser real em nossa vida. Reduz o nível de estresse, cuidado, com tanto trabalho, com tanta agitação, você chega em casa, não tem nem tempo para ler a palavra de Deus. Aí quer ir para o céu, sem ter um relacionamento íntimo com Jesus. Aí eu vou para o céu, porque Jesus morreu por mim. Morreu por todo ser humano, então todos vai? Queridos, cuidado. Trabalhar é bom, não é errado, nós devemos trabalhar. Mas temos que ter cuidado com o excesso. O estresse. O filho fala alguma coisa, menina. A esposa fala coisa, mas tu também, não sei o quê. Não tem nem paciência com o marido, paciência com a esposa, paciência com os filhos. Entendeu? Isso você nunca vai ouvir falar. Não vai ser fácil você ouvir falar isso. Talvez possa ser a primeira vez ou a última que você vai ouvir falar isso. Entendeu? Quebra a rotina. A mudança começa com você. Cesse os comentários destrutivos. Elogie mais. Elogie mais. Sansão, ele foi... E outros, né? E outros também. Sansão, ele foi instruído pelos pais. E Sansão chegou a um momento da sua idade adulta que em um momento ele saiu dos caminhos de Deus. E depois ele reconheceu a sua deficiência do Senhor. E na morte dele, ele se arrependeu. É tão tal que o Senhor deu força para ele, para que aqueles inimigos do povo de Deus fossem destruídos. Então Sansão, ele foi um tição tirado do fogo. Nós também, nós não fomos educados pelos pais. Isso no Senhor. Os pais nos ensinaram coisas certas, de acordo com a misericórdia de Deus, o que é certo, não roubar, não matar, não prostituir. Mas o caminho do Senhor, algo mais detalhado, não ensinaram. E Deus, pela misericórdia do Senhor, nós encontramos ao Senhor. Na verdade, Ele nos encontrou. Ele nos resgatou. E o que nós temos que fazer agora? É continuar buscando ao Senhor e assim instruindo as pessoas ao nosso redor. Sansão não é exemplo para nós, tá? Exemplo para nós é um Enoque, é um Elias, é um José. José ele foi bem instruído por Deus por intermédio do seu pai, José. Ele foi levado cativo, e nós sabemos um pouco da história. José era um jovem, entre 16, mais ou menos, 17 anos, alguns estudiosos afirmam. Então, ele foi levado para uma terra que ele não conhecia ninguém. E ele permaneceu fiel ao Senhor. Sofreu o que sofreu. Ele tinha todas as chances para desistir. Mas ele insistiu com o Senhor e começou a viver aquilo que o seu pai o instruiu. E foi um grande homem de Deus e um exemplo para nós no tempo que nós estamos vivendo. Não é? Eu vou adiantar. Como permanecer casado? A importância do diálogo no relacionamento. A importância do diálogo no relacionamento duradouro. Um bom diálogo pode resolver conflitos.
evitar desentendimento, expressar sentimentos. Então tem que haver uma conversa, tá bom? Acho que todos aqui já entendem isso, né? Tem que haver um diálogo, tem que haver. E tem maridos que são fechados, maridos turrões. Eu não consigo compreender como que o homem não consegue conversar com a mulher dele. Tem que conversar, irmãos. Ah, e o pior, quando diz que é adventista, ele tem que conversar com a mulher. Tem que conversar com ela, por que não? Converse com ela, esposa, converse com ele, tem que ter um diálogo. Ele ajuda a unir as pessoas, a deixar claro qual a importância dos outros em nossa vida e a evitar discussões e como melhorar o diálogo com o marido ou com a esposa. Claro, para que esse diálogo seja saudável, é bem importante que cada um dos cônjuges veja o coração um do outro como um lugar seguro. Tem que haver uma confiança no marido e na mulher, nos casados, né? Se não houver confiança, não vai ter um diálogo saudável. Não vai ter um diálogo saudável. E Deus, irmãos, Ele pode restaurar isso na vida de qualquer pessoa casada. Ele pode restaurar, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa em nossa vida. Até mesmo restaurar os nossos relacionamentos. Ele pode. Você crê? Amém? Amém. Como lidar com os defeitos e qualidades do marido ou da esposa? Como lidar com isso? Ofereça ao companheiro, ao seu marido, à sua esposa, o que você espera dele. Na verdade, relacionamento é troca entre indivíduos que se amam, buscando aperfeiçoar a convivência. E através do diálogo, olha aí o diálogo, isso é muito importante. Através do diálogo sobre expectativas um do outro em relação à sua vida, em relação ao seu relacionamento. Então tem que haver. Porque é importante o casal ter um momento para si. Será que é importante ter um momento para os dois? Sim ou não? Sim. Demais. Imagina só. É claro que tem momentos, tem dias que você não vai ter aquele momento. Mas imagina você sempre ter uma vida de estresse durante o dia, durante a semana, não ter tempo para os dois, marido e mulher, não ter tempo. Só ali come rápido, dorme, vai trabalhar, não tem tempo. Tempo que eu falo de qualidade, conversa, ri um pouco. Não tem tempo. Você acha que esse relacionamento ele vai perdurar por muito tempo? Isso eu falo de forma saudável? Não vai. Então tem que ter um momento para os dois. Tem que ter um momento. E isso, mulheres, as mulheres que têm que ensinar os homens, sabia? Os homens não é deles mesmo. É essa coisa de... como é que se diz? De prestar atenção, mas outra coisa mais. De romantismo. Não é do homem, não é natural do homem. Tem homem romântico? Tem sim. Mas são poucos. O seu é? Tá bom? Então, você tem que ensinar o seu esposo. Tem que ensinar. Então, tem que ter um momento para si. Olha, após o nascimento dos filhos, é comum os casais esquecerem a relação por dar prioridade à criança. Mas isso é errado. Não pode... após o nascimento dos filhos, é comum os casais dar prioridade sempre ali às crianças. Isso é errado. E faz com que muitos casais deixem de existir. Os casais, a mulher tem que cuidar do filho? Deve. Mas não é só o filho. Tem esposo. O marido agora tem homem que quando tem filho também é só com o filho no braço. Tem esposa. Tem que dividir. É verdade. Muitas mulheres, quando casam, a tendência é de esquecer aquela mulher. Ela deixa de se cuidar, ela deixa de ter a sua particularidade, a sua individualidade. E mulher não pode perder isso. Você tem que ter a sua particularidade.
E o homem, muitos dos homens deixam de conquistar. Ah, já tem uns 5 anos casado, 10 anos, pronto. O homem no banho, o homem não se arruma, o homem não se perfuma. Ah, eu tenho minha mulher mesmo. Cuidado, você pode perder a possibilidade. Então, cuide da sua esposa. Esposa, cuide do seu esposo. Então, o que acontece? É importante que os companheiros tenham um momento a sós e possam conversar sobre assuntos da sua individualidade, do seu interesse a sós, sem a presença dos filhos. Tem que conversar um momento a sós, né? Marido e esposa. Como educar? Como edificar o nosso lar? Edificar um lar requer amor, paciência, abnegação e dedicação constantes. É verdade. Mas também é o lugar onde nos sentimos amados, seguros e protegidos. Então, no lar, irmãos, tem que haver o quê? Amor, paciência e o que mais? Abnegação. Deus é amor. Tem que ter Deus no lar. Tem que ter paciência, fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver habitando na vida do marido e da mulher, aquele lar vai ser um lar feliz. Tem um hino que diz, né? Um lar feliz, um hino do Inário. Muito lindo esse hino. Aliás, os louvores, não é? São muito lindos. É o melhor lugar do mundo para se estar e para ficar. Um lar sabiamente edificado é um lugar aconchegante e acolhedor. Respeite os limites de cada um. Tem que haver esse respeito. O limite de cada um. Dê prioridade ao bom humor. Incentive o diálogo. Converse. Ah, o meu esposo ele não conversa. Puxa, conversa. Pergunta como ele está. Como é que está a tua saúde? Como é que está? Como que você está? Talvez possa estar enfrentando um problema. Como está você, meu bem, diante disso? Mostre interesse para com seu esposo. Esposo, mostre interesse. Eu estou falando assim mais voltado para a mulher, porque tem mais mulheres aqui, né? Mas esposos, mostre interesse pela vida da sua esposa. Como está a tua saúde, meu bem? Como está a tua espiritualidade? Entendeu? Converse incentive o diálogo. Faça atividades juntas. Esteja disponível. Talvez aqui o que eu vou dizer, isso acho que já aconteceu ou faz muito tempo. Maridos, ajude as suas esposas a fazer uma faxina no lar. Dar uma limpeza na casa. Lavar as louças. É bom isso, os dois fazendo ali junto com a família. Delega, faz isso, outro faz isso, outro faz isso. É tão bom essa atividade juntas. Isso vai aproximar também, não vai afastar. E aí, próximo de terminar, quem manda no lar? Cima. Tem a ver com a preparação, né? Antes do casamento. Sim. Já foi, assim, foi colocado dentro do preparação. Não que você vai ter uma receita, vai se incluir, mas não foi isso aí foi antes da casamento, já foi conversar na Isso, exatamente, né? Quem manda no lar? Quem deve governar o lar, a casa, é Deus acima de tudo, por meio do homem, do varão. Porém, tem um porém, a mulher sábia e prudente pode guiar o seu esposo e fazer o quê? Mudar a mulher sábia, a mulher de provérbios, ela pode o quê? Mudar as ações. Olha o que aconteceu com uma mulher muito bonita, diz a palavra de Deus, quando a Bíblia fala, uma mulher virtuosa, não estou lembrado do nome agora. Não estou lembrado. Abigail, ela era uma mulher de Deus. E ela casou com um homem, filho de Belial. Já leram essa história? Nabal, né? Que homem, hein? Esse homem era horrível.
E eu fico me perguntando, naquele tempo os casamentos eram arranjados, né? Ah, minha filha aqui vai casar com o filho do fulano, né? Do parente distante, tal, tal. Pronto, já estava ali. Mesmo que eles não quisessem, mas já foi dado. Que horrível, né? Alguns dava certo, outros não, a maioria não deu certo. E aqui esse caso de Abigail. Então, olha o que aconteceu. Então, mulheres, esposas, elas podem mudar as atitudes de seus esposos. E ele vai dizer como disse Davi. Olha essa frase aqui de Davi, você já leu na Bíblia. Bendita a tua prudência e os teus conselhos, que me impedistes de cometer esse delito, como disse Davi. Olha, então Davi ele já foi junto com os seus homens, com os valentes de Davi, para destruir Nabal e toda a sua casa. Mas essa mulher, usada pelo Espírito Santo, ela soube antes, e aí ela preparou o que ele necessitava, lembra? De comida. Eles estavam com fome. Ela preparou o alimento, preparou ali a bebida, os seus sucos, os seus vinhos, e levou, foi ter encontro. Quando ela chegou próximo de Davi, ela se prostrou, era um símbolo não de adoração, mas de respeito, tá? Naquele momento específico, tá? Que ela não era idólatra. Então ele se prostrou e diante de Davi pediu ali misericórdia. Misericórdia, porque fizemos isso, ela já foi tomando para si a culpa do seu esposo, do seu marido. E Davi, olha o que foi que ela fez. Ela mudou o seu pensamento. Ela mudou a sua ação. Então você, mulher, qual a lição que nós tiramos daqui? Você é mulher de Deus. Você pode mudar o rumo do seu esposo. Eu estou falando no bom sentido, tá bom? Não dizendo que você vai salvar o seu esposo pronto, sem ele querer. Não. Mas você pode influenciar o seu esposo, irmã. Jejue por ele. Ore por ele. Acorde nas madrugadas orando por ele. Tá? Interceda pelo seu esposo. Nada é impossível para Jesus. Filipenses 4,13 diz o quê? Tudo podemos em Cristo que nos... E tudo é até ajudar o nosso esposo a ir para o céu. A nossa esposa a ir para o céu. É isso que o Senhor quer de nós. De que adianta eu sair daqui e ir lá para outro país para pregar o evangelho, sendo que tem pessoas do meu lado que necessitam? Nós temos que testemunhar, sim, irmão? A gente passa mais de 8 anos de trabalho, um monte de gente que a gente não conhece, tenta agradar quem a gente não convive, chegando em casa, a gente não vai nada disso. É verdade. E é isso mesmo, irmão. E aí você tenta agradar aquelas pessoas que você não vive, né? Assim, não mora, não dorme com ele. E em casa, muitas das vezes, é uma coisinha já explode. Então, se isso acontece na nossa vida, nós temos que colocar o joelho no chão. Senhor, me perdoa por os meus pecados. Me ajuda a não explodir assim, Senhor. Me ajuda a não explodir assim. Obrigado, irmão. Boa colocada, né? Foi bom lembrado. Como promover a paz no lar? Ame a sua família com amor incondicional. Ame. Deixe sua casa livre dos conflitos de fora. Irmãos, deixe o conflito dos parentes, né? Dos meus primos, dos meus tios. Olha, cuidado, pode conversar, pode, mas não deixe aquilo trazer dentro do seu relacionamento ao passo que vai lhe prejudicar. Os conflitos de igreja, de comissão, dá até um voa no colarinho do outro. E hoje em dia as comissões estão dando isso. Brigas por cargos. Cargos não é nada. Não é nada. O que é você ter Jesus no coração. Então muitos conflitos, aí chega em casa e começa aquela coisa. Deixe os problemas fora. Fora, tá bom? Evite o máximo possível. Resolva os problemas. Não estou dizendo para pisar. Resolva os problemas. Mas evite o máximo dele. Quando um problema afeta a família, todos devem enfrentar juntos. Faça dos seus lares, do lar de vocês, um pedacinho do céu. Será que o céu vai ser igual aos nossos lares?
Se for, não é certo. E não é céu. Tem um louvor que diz assim: o céu é Jesus e onde ele estiver, pois não existe céu sem Jesus Cristo. Então que os nossos lares possam ser um pedacinho do céu. E por último, meus irmãos, seja alegres e amorosos. Vivam de uma forma que os que um dia pretendem casar, ter um relacionamento, um matrimônio, veja de vocês, aliás, veja o seu casamento como referência. Amém? Veja você, esposa, você, esposo, como uma referência. Eu acho tão bonito aquele casal. E quando eu casar, eu quero uma esposa parecida com ela. Não é errado, referência. Referência. E como também tem referências negativas. Não, eu não quero ser assim, não. Não, eu não quero ser daquele jeito, não. Entende? Referências positivas e negativas. Então, que os nossos lares sejam referências para aqueles que ainda não casou. Que eles possam ver em você uma referência de lá que tem Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família. Que o Espírito Santo quebre o seu coração de pedra e coloque um coração de carne em nossas vidas. Amém? Queridos, para a honra e glória de Deus, agora vamos ter um louvor especial, né, com a Débora, né, e